Olá, é um prazer estar aqui falando para vocês, de dois assuntos que é a ansiedade e a depressão, dois sintomas ou dois transtornos de comportamento que vem acometendo cada vez mais pessoas, por todo o mundo. Sem dúvida nenhuma, no consultório, no nosso dia a dia, um número muito grande de pessoas procuram tratamentos apresentando essa sintomatologia. E o que eu tenho para compartilhar com vocês é uma visão, muitas vezes ainda desconhecida por grande parte das pessoas, que é a visão da nova medicina germânica, desses dois sintomas, que é a ansiedade e a depressão. Então eu vou compartilhar com vocês um pouco dessa minha experiência, um pouco desse olhar que vem ajudando pessoas e profissionais da área da saúde a ter uma maior compreensão e criar melhores estratégias para tentar auxiliar pacientes que buscam tratamento devido a esses quadros. Então, para a gente entender, o que é a ansiedade, o que é a depressão, sob essa ótica da nova medicina germânica, nós vamos entender de que forma essas sintomatologias elas se estruturam ao longo da vida. Então, de acordo com esses estudos, nós conseguimos observar que toda chamada doença ou todo comportamento, ele é fruto de eventos, de situações vividas ao longo da vida. Então, um evento, ele tem que ter como característica, todo evento para impactar o organismo ou o nosso comportamento de uma forma que consiga modificar o funcionamento normal do corpo. Esse evento, ele tem que ter algumas características, Entre elas, nós precisamos considerar esse evento como um hiperestresse. E também esse hiperestresse, ele tem que ser inesperado. Então é tudo aquilo que de alguma forma nos surpreende, A gente diz que pega o animal ou o ser humano de forma surpresa, inesperada. E quando isso ocorre, o nosso organismo, que vinha funcionando em um ritmo que nós chamamos de um ritmo normal, que é a fisiologia do corpo, que ocorre através da comunicação entre o sistema nervoso autônomo, os nervos da coluna, enfim, a relação entre uma área do corpo com o sistema neurológico, sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico. Então, todas as funções do nosso organismo, elas podem ser interrompidas, aquele funcionamento normal, e inicia-se um funcionamento do corpo diante de um hiperestresse. Isso ocorre porque no momento em que nós vivenciamos algo, aciona-se o que nós chamamos de tríade. Então, todo o impacto, todo o evento, ele atinge 3 níveis. O psíquico, que seria o que foi sentido no momento daquele evento, no momento daquela situação. O cérebro, que é acionado imediatamente, ou aciona-se uma área específica do cérebro, e o cérebro então vai desencadear uma resposta física e comportamental. Então, desta forma, todas as respostas do nosso organismo se estruturam nesses 3 níveis. E é nesse momento que sensações físicas ou comportamentais podem surgir. Então, diante de uma situação, cada pessoa ou cada animal reage de uma forma. Por quê? Porque as pessoas podem sentir as situações de forma diferente. Então, a partir desta sensação, nós sabemos o que vai acontecer com aquela pessoa, qual comportamento ela vai ter ou qual sintoma ela vai despertar no nível psíquico e no nível orgânico. Então, desta forma, nós sempre acreditamos que
que toda chamada doença ela ocorre a partir dessas situações. A única doença, de acordo com essa visão, que é uma doença física, são as doenças traumáticas, que é quando de alguma forma eu tenho um trauma direto no meu organismo e esse trauma gera alguma sintomatologia ou alguma doença, ou quando o meu organismo adoece em decorrência de intoxicações, envenenamentos, por exemplo, um animal que acaba picando outro animal e esse veneno gera manifestações orgânicas. Fora isso, todas as manifestações que nós temos deve ser incluído na abordagem esses 3 níveis. Por isso que no quadro de uma depressão ou de uma ansiedade, o paciente, a pessoa que está apresentando este comportamento, esse sintoma, ele tem manifestações físicas e manifestações comportamentais. Então tudo isso para nós é importante e nós precisamos entender de que forma ou por que o organismo está reagindo daquela forma. Outra informação muito importante que faz parte desse conceito é a gente entender que as doenças não são exclusivas dos humanos. Então, muitas vezes, a gente que vem, que acaba estudando cada vez mais os humanos, começamos a esquecer de que animais têm a mesma característica sintomática do que os humanos. Por isso, nós igualamos as respostas que o humano tem comparado às respostas dos animais. Porque alguns animais têm ansiedade, outros têm depressão, animais têm câncer, o humano também tem câncer, animais apresentam quadros inflamatórios, o humano também. Então, dentro desse contexto, nós nos igualamos aos animais e assim nós chamamos todas essas chamadas doenças de respostas biológicas ou psicobiológicas. O que diferencia uma resposta biológica de uma psicobiológica é que a resposta biológica é a sensação, é a resposta do organismo diante de eventos reais que despertam mecanismos de sobrevivência diante daquela situação. E eu não tenho diretamente a participação da percepção consciente da pessoa. Então, essa condição nos iguala 100% às respostas animais, que alguns podem chamar de respostas instintivas. Já o psicobiológico é quando, diante de uma situação, de um evento, nós acionamos a nossa percepção diante daquela situação. Então, a partir desse contexto, que é único e exclusivo dos humanos, nós podemos ter as representatividades traumáticas. Por exemplo, se eu estou diante de uma situação que gera medo, não importa se sou eu ou se é um cachorro ou um leão, todos diante dessa situação real, nós vamos responder da mesma forma, porque nós estamos diante de uma situação chamada de resposta ao choque biológico. Porém, nós humanos podemos acionar um compartimento que é o psicobiológico. Então eu posso estar diante de uma situação que ela não é real. E a gente diz que essa situação ela pode ser imaginária. Por exemplo, eu tenho medo de algo que está por vir. Por exemplo, eu vou ter uma viagem, eu tenho uma prova, algum exame para fazer que pode me trazer uma certa insegurança em relação ao diagnóstico. Então, tudo isso aciona um compartimento que os animais não têm, que é essa perspectiva psicobiológica, que é como eu percebo as situações. Então, isso faz com que nós humanos nos tornemos os animais mais complexos dentro de todo esse conceito, porque nós podemos sofrer impactos biológicos que nos igualam aos animais e o psicobiológico que é único e exclusivo do humano. E quando nós falamos de ansiedade e depressão, muitas vezes esse compartimento psicobiológico é o que está muito ativo, que é quando eu não tenho uma situação real, porém essa pessoa, esse paciente, ele começa a acionar a percepção que ele tem das coisas. E isso é feito
Por isso que nós chamamos, né, de psicobiológico, porque isso é proporcionado por um compartimento chamado mental, que é a capacidade que o humano tem de criar, de pensar, né? E a partir disso nós nos diferenciamos dos animais, que é o que alguns chamam que é a nossa parte mais racional, né? Então isso faz com que, diante de uma abordagem, nós profissionais tenhamos que levar em consideração situações reais e situações que são acionadas ou criadas a partir de uma perspectiva do indivíduo. E o que é importante é que a gente consiga observar que todas as respostas do nosso organismo são não conscientes. Então é o nosso compartimento não consciente que aciona essas respostas. E o não consciente, ou o nosso subconsciente, ele não consegue diferenciar o que é real do que não é real. Então é por isso que nós nos tornamos animais com mais possibilidade de adoecer quando comparado com os animais mais primitivos, porque eles só podem viver as coisas de maneira real, e como nós podemos acionar o mental e impactar o nosso organismo diante de eventos, diante de situações, nós podemos viver essas condições dentro desse contexto psicobiológico, tá? Então isso é muito importante. Então, quando eu estou diante de um paciente, eu tenho que observar se eu estou investigando uma situação real ou uma situação, vamos dizer assim, criada a partir da percepção da pessoa. E um conceito da física quântica diz que uma vez que o observador cria a realidade, aquilo passa a ser real. Então, não se consegue diferenciar uma coisa da outra. Então, quando nós falamos desses dois sintomas, ansiedade e depressão, nós precisamos entender qual é o mecanismo que está acionando essa tríade, a psique, o cérebro e o corpo. Consequentemente, quais áreas respondem a isso. Então, todo animal que está em um quadro de ansiedade é porque ele está vivenciando uma situação real ou não, aonde ele tem duas percepções importantes, duas sensações importantes, né? Que é quando eu estou diante de uma situação que me gera uma sensação de impotência em relação a algo, e a gente diz que normalmente se algo é alguma condição, alguma situação que está à minha frente, que está por vir, e isso me gera uma sensação de impotência. Por exemplo, eu estou impotente em relação ao futuro de um país, eu estou impotente em relação a uma doença, eu estou impotente em relação ao meu chefe, ao meu superior, eu estou impotente em relação a uma crise, em relação ao meu parceiro. Então, tudo que desperta o que a gente às vezes diz que é quando nós nos sentimos de mãos e pés atados, né? E não conseguimos se mover diante de algo que nos gera essa sensação de impotência, somado a uma sensação de medo, de ameaça, tá? Então, todas as vezes que eu me sinto impotente e ameaçado, então, uma criança que tem um professor na escola, onde ela tem medo, se sente ameaçada, muitas vezes pais muito autoritários que geram essa sensação de ameaça, de punição. Por exemplo, olha, se você não fizer isso, você vai perder aquilo, você vai ficar de castigo, você não vai poder ir viajar. Então, toda hora está desencadeando essa resposta, essa sensação de ameaça e impotência. Isso aciona uma área do cérebro, que é a parte mais frontal do nosso córtex cerebral, e ele é responsável por gerar, né, por transformar o comportamento, gerando a sintomatologia da ansiedade. Porque todo animal que está diante dessas duas sensações, a ansiedade é a resposta do organismo para que ele possa se conectar com o futuro. E desta forma ele consegue se proteger, ele consegue prever algo que está por vir. Então, a grande dificuldade de pessoas que estão sofrendo isso é porque elas não conseguem mais se conectar com o presente, até mesmo porque
o presente é aquilo que ameaça ou aquilo que gera a sensação de impotência. Então, todo transtorno de comportamento, isso é importantíssimo dentro desse conceito da nova medicina germânica, é que ele nunca deve ser visto como algo ruim. Nenhum transtorno de comportamento é ruim. Por quê? Porque ele é sempre uma possibilidade suplementar da pessoa assumir um novo comportamento, sempre com um único objetivo. Todo novo comportamento tem o objetivo de dar mais chance de sobrevivência. Então, se aquele mecanismo anterior me gerava alguma incapacidade, algum perigo, automaticamente eu me transformo em uma outra coisa, em um outro comportamento, para que eu tenha mais chance de lidar com aquela sensação que estava me impactando. Então, nesse caso, a ideia, o objetivo desse cenário onde se constrói a ansiedade é te colocar em uma perspectiva futura para que você possa prever ou identificar de forma antecipada aquilo que te ameaça, aquilo que te gera medo ou o que te gera a sensação de impotência, para que você tenha mais chance de conseguir lidar ou escapar ou fugir diante dessa situação. Então é por isso que essas pessoas, elas ficam sempre conectadas ao que está por vir. Então, do ponto de vista biológico, seria aquele animal que ele fica sempre um pouco mais em alerta, né? A gente diz um pouco mais arisco, ressabiado. Então, ele está sempre se colocando em uma situação de perigo, de algo que ameaça, não? E quando a gente fala no psicobiológico, como nós temos o compartimento mental, são aquelas pessoas que ficam o tempo todo planejando o futuro, pensando naquilo que está por vir. Lembrando que nós consideramos algo que pode interferir na sua vida quando de alguma forma isso começa a te atrapalhar ou atrapalhar as suas relações interpessoais, enfim, isso começa a te incomodar, porque muitas vezes pessoas acabam tirando desse mecanismo possibilidades, né, de poder prever algo, se antecipar a algo, enfim. Então, achar o ponto de equilíbrio para você é sempre o que é mais importante. Já a condição da depressão, nós estudamos o comportamento de uma balança de equilíbrio que também se estrutura ou se forma a partir de um equilíbrio do córtex cerebral, porém de uma outra área do córtex, que é a zona temporal, a área do córtex temporal, onde nós temos duas divisões, o córtex temporal direito e o córtex temporal esquerdo. E essas duas áreas controlam o que nós chamamos de comportamento da bipolaridade. Todos nós, isso é outra coisa muito importante, todos nós temos isso, tá? Não existe ninguém que não tenha ansiedade, não existe ninguém que não seja bipolar, todos nós somos. O que vai nos diferenciar é a intensidade desse comportamento e o quanto isso pode nos ajudar ou nos atrapalhar, né? Mas dizer que um tem e o outro não, isso não é verdade, porque quando nós analisamos a atividade cerebral, o aparecimento das atividades, nós podemos observar que todos têm, porém uns com maior intensidade e outros com menor intensidade. Por que isso acontece? Porque existem pessoas que ficam se deparando com a maior quantidade de vezes com aquelas sensações e por isso acabam despertando aquele comportamento com mais intensidade. Por exemplo, uma pessoa que fica toda hora se sentindo ameaçada ou impotente, ela vai ser muito mais ansiosa do que uma pessoa que eventualmente vivencia ou tem experiências em relação a isso. Então, dentro desse contexto da bipolaridade, nós temos os dois polos do comportamento, onde nós temos um comportamento que ele é mais ativo, que a gente diz que é o mais feliz, o alegre, é o que te impulsiona, que é o comportamento maníaco, e nós temos outro comportamento que te deixa um pouco mais para baixo, um pouco mais introspectivo, que é o comportamento deprimido. O hemicórtex direito, o hemicórtex cerebral direito, ele é responsável pela sensação mais deprimida, e o hemicórtex esquerdo, ele é responsável pelo comportamento mais maníaco. Então, quando nós estamos em equilíbrio, então imagine que
é como se fosse uma balança. Se eu tenho o mesmo peso dos dois lados, eu me sinto em equilíbrio. Então eu não vou ter uma tendência nem à depressão e nem à mania. Então isso não aparece, né? Essa oscilação de humor. Se eventualmente eu tenho um peso maior do lado maníaco, eu assumo um comportamento mais maníaco, e se for do lado deprimido, eu assumo um comportamento mais deprimido. E se isso ficar por um período maior de um lado, eu fico permanentemente com aquele tipo de comportamento. E se eventualmente oscila demais, são aquelas pessoas que aí sim recebem um diagnóstico de bipolaridade, porque ela oscila demais, né? E o que faz com que nós possamos ter um comportamento mais maníaco ou mais deprimido depende desse contexto da situação conflitual, de tudo que foi vivido, que aciona ou o hemicórtex direito ou o hemicórtex esquerdo, e a partir disso, o que for mais intenso é o que vai vencer esse processo, e assim, consequentemente, eu vou ter mais um sintoma deprimido ou um sintoma mais maníaco. E se essa pessoa, que é o que a gente chama de trilhos ou gatilhos, ela entra em contato com algo que desperta uma atividade do hemicórtex direito, ela deprime. Se desperta uma atividade do hemicórtex esquerdo, ela fica maníaca. E se ela entra em contato com muita frequência com uma dessas duas situações, ela fica oscilando a balança, e aí ela fica com o diagnóstico de bipolaridade. Então, para a gente entender, a depressão, esse lado do cérebro, do córtex cerebral, o lado direito, ele é acionado por todas as situações de impacto, de hiperestresse vividos no que nós chamamos de um contexto territorial. Então, o que é esse contexto territorial? É tudo que nos conecta com o nosso ambiente externo, a gente diz, né? Porque nós temos... todo animal, ele tem dois ambientes: o ninho, que é onde ele vai acasalar e procriar, que representaria, né, essa relação entre a fêmea, o macho e os filhos, e ele tem o território, aonde ele vai acasalar, onde ele vai trazer a fêmea e aonde ele vai criar os filhos. Então, o território seria esse ambiente de caça. Então, é onde um animal luta com outro animal para que ele possa ganhar o espaço, e aí sim ele traz a fêmea, fecunda a fêmea e procria os filhos, cria os filhos, né? Procria e cria os filhos, aonde ele constitui o ambiente de ninho. O ambiente de ninho representa mais o nosso hemicórtex maníaco, e o ambiente territorial, o nosso hemicórtex deprimido. E dessa forma, a gente já consegue começar a entender o porquê que as pessoas estão muito mais deprimidas. Hoje, grande parte da vida da maior parte das pessoas, ele está muito mais voltado para o território de caça. Então as pessoas ficam muito tempo distante do ninho, tentando conquistar. Então imagine um leão que ele sai o tempo todo para caçar. Então ele fica horas caçando, pouco tempo no ninho, ou ele não consegue se satisfazer no ninho. Por exemplo, a maioria das pessoas que tem esse quadro de depressão podem se sentir extremamente importantes na vida profissional, títulos, bens materiais, enfim, todo esse cenário é onde ela fica achando que vai se satisfazer. Então, o sucesso estaria nisso, nessa busca, porém, ele se esquece ou não cuida do lado do ninho. Fica uma jornada longa de trabalho, tem todo um sucesso profissional, muitas vezes não constitui família, muitas vezes não tem esse ninho muito bem estruturado, e aí então, apesar de todo esse sucesso, ele está deprimido. É o que muitas vezes as pessoas não conseguem entender quando chega um paciente com depressão. As pessoas dizem assim: pô, mas você não tem motivo para estar deprimido, você tem o carro que você gostaria, você tem a casa que você gostaria, você tem teoricamente uma família maravilhosa, o que não é uma verdade, porque você não se relaciona bem com a família, mas as pessoas acreditam que pelo fato que elas conseguem ver tudo isso que você conquistou, que não teria motivo para você estar deprimido, mas é justamente isso que te leva à depressão. Então, todas as vezes que nós sofremos impactos no nosso território de caça,
né? Todo animal que sai para caçar, que sai para lutar e ele sente o impacto de perda territorial, ele ativa o hemicórtex cerebral do lado direito e aí essa balança desequilibra. E enquanto ele estiver sentindo isso daí, ele vai estar em um estado de depressão, que é como se o animal não pudesse ter adquirido o espaço dele. Então não tem o porquê ele estar maníaco, não tem porquê ele estar eufórico. Então assim ele fica em um estado deprimido. No mundo humano, muitas vezes essas pessoas ficam por muito tempo lutando pelo território e aí elas acabam tendo pequenos momentos de euforia quando elas conquistam algo. Então, por exemplo, a pessoa vai lá e compra um carro novo, aí então ela tem a sensação de território adquirido, e quando isso ocorre, ela sai automaticamente daquele quadro da depressão, tem um pico de euforia, porém ela volta para aquele mecanismo doentio, aonde ela continua repetindo as mesmas coisas e logo, mesmo estando com o carro que ela queria, ela entra de novo em um estado deprimido. Então, o que é importante? Então imagine que na vida tudo é equilíbrio. Não existe nada que é bom e não existe nada que é ruim. Eu digo sempre assim, né? Muitas vezes a sensação de remédio e de veneno, o que diferencia os dois é a dose. Então nós temos que achar o ponto de equilíbrio. Então aquele animal que sai para caçar, quando ele caça e ganha, ele não vai desfrutar daquilo sozinho. Então ou ele vai compartilhar com os outros, ou ele caça e traz para o ninho, aonde ele vai encontrar a fêmea, ou quando a fêmea caça, ela traz para compartilhar com o macho, com a sua cria e com os outros animais que fazem parte daquele território. Então, quando você fica sempre buscando, tentando conquistar, achando que o sucesso e tudo que você tem está no seu ambiente de caça, automaticamente mesmo obtendo tudo aquilo, se isso não faz sentido, se isso não é compartilhado, você vai continuar em um estado de depressão. Então, o que eu digo, né, para as pessoas que estão passando por um estado de depressão, a primeira coisa importante, né, como uma recomendação, como uma orientação, é que você consiga ser grato pelo que você tem. Pessoas deprimidas não conseguem ser gratas pelo que têm. Por isso que ficam o tempo todo buscando mais, cada um dentro da sua busca. Existem alguns que é estético, precisam sempre estar com uma imagem melhor, nunca para ela, sempre para buscar algo, para satisfazer ou satisfazer alguém. Precisam estar buscando cada vez mais status, cada vez mais sucesso, enfim. E tudo essa busca é justamente porque você não consegue reconhecer o que realmente você tem de valor e reconhecer o que realmente é importante. Então, a primeira coisa é comece a ser grato, identificar que o que você tem muitas vezes é o suficiente e reconhecer o valor de tudo que você conquistou. Então, estimule a sensação da gratidão. A segunda coisa importante, igual eu disse do animal que vai e caça, e aí o sentido para ele se equilibrar é ele compartilhar, é ele trazer. Então, a outra orientação é sempre que as pessoas que estão em um desses estados, que ela consiga se doar mais para o outro, né? Porque normalmente o paciente deprimido, ele acaba assumindo uma posição de vítima, aonde a dor dele é o mais importante, aonde os problemas dele é o mais importante. Então ele fica a todo momento tentando olhar para isso daí. Então que ele consiga também olhar para o outro, se doar para o outro. Então eu digo que uma das coisas importantes é que todo dia, de alguma forma, você tente fazer algo por alguém, fazer alguém feliz, porque quando você pode compartilhar ou transmitir essa alegria ou despertar essa alegria no outro, automaticamente isso estimula em você também essa sensação dessa posição de gratidão, de uma certa recompensa. Então,
são duas orientações que eu faço para que você possa trabalhar um pouco esse contexto. E, além disso, observar na sua vida o que pode estar despertando em você essas sensações, seja de ansiedade ou seja de depressão. Quais são os gatilhos? Com quem que você se relaciona? Por que que você se posiciona assim? Por que que você se permite muitas vezes dentro desse contexto se sentir ameaçada? Por que está te gerando essa sensação de impotência, né? O que está fazendo com que você fique todo momento sofrendo essa perda territorial ou tentando lutar e conquistar esse território? Até onde você quer chegar? Quais são os seus objetivos, né? E quando eu começo a estimular essa sensação dessa gratidão, dessa nova posição, isso faz com que também você consiga se conectar um pouco mais com o agora, porque se eu sou grato, eu consigo perceber o que eu tenho, e quando eu consigo perceber o que eu tenho, é porque eu estou no presente e não no futuro, e isso tudo também diminui esse quadro de ansiedade. É por isso que ansiedade e depressão acabam andando muito juntas, né? Porque as pessoas acabam vivenciando essas duas coisas. Basta eu ficar toda hora lutando, que eu fico sempre conectado ao que está por vir, como se o futuro ele fosse muito melhor ou muito mais importante do que o presente. Então, aprenda a reconhecer isso, estar em contato com a natureza, perceber os estímulos da natureza, como por exemplo o vento, o sol, o frio, o calor, enfim, todas essas sensações te fazem se conectar com você mesmo e com os outros. Então, perceba muito isso, estimule essas sensações que automaticamente você tem muito mais chance de sair deste quadro de ansiedade ou de depressão. Então, era isso que eu tinha para transmitir para vocês. Muito obrigado e um abraço.